Agora vamos falar aqui, Antônio, de uma questão também que é curioso, né? Que aqui no Brasil nós temos uma parte da população que tem aquele complexo de cachorro vira-lata, mas ao mesmo tempo não se enxerga como parte integrante da América Latina. E o Brasil e é por isso que a gente precisa, não só por isso, mas também a gente precisa observar o que acontece aqui nos países do continente latino-americano e da América do Sul, que é o caso do que a gente vai falar das eleições do Equador. 13 milhões e 700 mil equatorianos foram às urnas, né, para escolher entre 16 candidatos a presidente e vice-presidente, e existia ali uma perspectiva, até uma possibilidade de que Daniel Noboa, o atual presidente do Equador, pudesse se reeleger no primeiro turno, mas isso não aconteceu. Aliás, o que aconteceu foi algo que não acontecia há muito tempo na eleição do Equador, que é a polarização entre duas figuras políticas, né? Porque, em geral, nós temos sempre muitos candidatos ali, agora mesmo havia 16 candidatos concorrendo, só que nunca tinha tido ali uma concentração tão grande em dois, né? Lembrando que em 2013, por exemplo, quando o Rafael Correa venceu no primeiro turno, ele alcançou 57%, mas dividido, né, quem tinha conseguido mais ali, por exemplo, na penúltima eleição, o Guilherme Lasso havia conquistado 23%. Então, quer dizer, são índices agora bastante expressivos para esses dois que estão aí. O Daniel Noboa, que chegou, a apuração ainda não acabou no Equador, inclusive, né? Tem 44,15% dos votos, e Luísa Gonzalez tem 43,95%, uma diferença de 0,2 pontos percentuais. É muito pouco, acenando aí para um segundo turno que vai ser bastante disputado. Agora, a gente tem que considerar também, dentro desse contexto, que se existe uma situação que a gente poderia chamar, né, grosso modo, de empate técnico, porque não é empate técnico de verdade, porque né, nós temos os votos ali muito, muito certos, né? Esperamos que não tenha havido nenhum problema. Mas os apoiadores ali do Noboa tiveram esse empate com sabor de derrota na prática, porque, como eu falei, existia essa perspectiva de que ele poderia ganhar no primeiro turno, foi, inclusive, preparado toda uma estrutura, toda uma festa para celebrar a vitória, essa vitória não veio. Inclusive, o próprio presidente candidato colocou ali uma postagem muito sóbria nas redes sociais, dizendo vamos consolidar um parlamento diferente, e as eleições para o parlamento, é bom lembrar também, refletiram essa divisão entre as duas correntes, né, a corrente de Noboa e da Luísa Gonzalez, que representa o correísmo de esquerda ali no Equador, mas ambos, seja quem for ali o vitorioso nas eleições de abril, que é quando acontece o segundo turno, uma diferença também em relação aqui ao Brasil, porque é um tempo maior para você ter uma campanha, seja quem for o vencedor, vai ter que negociar com outras forças políticas para também conseguir essa maioria no parlamento. Mas o correísmo comemorou demais, né? Porque esse é o melhor. Quando a gente compara com as últimas eleições, por exemplo, a Luísa Gonzalez conseguiu um acréscimo em relação à sua votação de quase 20 pontos percentuais, então é uma votação bastante expressiva, sendo que o Daniel Noboa ali, ele tem toda uma política populista, que a gente vai, inclusive, dissecar aqui, com a ajuda de algumas fontes que nós vamos buscar, né? Primeiro, esse artigo que a gente recomenda a leitura aqui no Outras Palavras, do Lautaro Rivara, que é sociólogo, e também do David Cavalcante, que é um jornalista brasileiro, mas que escreveu para a edição aqui em espanhol da Jacobin. Então, a gente tem aqui, primeiro, vamos lembrar dessa figura política que aparece aqui, para saber como é que o Equador chegou a essa situação, porque hoje o Equador vive uma crise econômica, uma crise energética e uma crise na segurança pública, que acabou se tornando central. Essa figura, o Guilherme Lasso, ele venceu as eleições de 2021 e logo o governo dele, que viveu aí esse auge da insegurança pública, acabou convivendo ali com denúncias de corrupção. Ele foi acusado de enriquecimento ilícito meteórico na época da dolarização da economia do Equador, lembrando que o Equador não tem moeda própria, a moeda do Equador é o dólar, o que torna um problema enorme, e faz ali né, existe um problema econômico muito grande em relação à questão da saída e da entrada de fluxos de reservas ali no Equador,
e por isso que esse é um dos motivos, inclusive, que o país vive em constante crise econômica. Mas o fato é que o Lasso acabou não conseguindo se manter. Ele era um banqueiro, inclusive, por conta das denúncias, por conta das múltiplas crises, e acabou caindo, só que ele fez ali a dissolução da Assembleia Nacional em 2023 e conseguiu driblar o processo de impeachment que ele certamente sofreria para ganhar mais 6 meses de mandato. Enquanto isso, naquele período, a gente teve uma campanha eleitoral já marcada pela violência política, uma violência política muito grande, inclusive, e nós tivemos o assassinato do Fernando Villavicencio, que era um dos candidatos à presidência do Equador, com chance de passar para o segundo turno. Ali a gente tinha um contexto muito mais dividido entre os candidatos. E a questão é que nós tivemos ali diversos, e ainda, infelizmente, o país vivenciou isso, diversos assassinatos de lideranças políticas, que tinham alguma relação direta ou indireta com o crime organizado, não que eles participassem de organizações criminosas, mas sempre ali há interesses conflitantes da guerra de facções. E quando o Villavicencio foi morto, a Luísa González liderava as pesquisas no Equador. Só que logo a mídia corporativa colocou a culpa, obviamente, na esquerda, correísta, fez ilações que não faziam sentido nenhum, e as investigações depois mostraram isso, mas é sempre assim, Como ele era um fervoroso candidato anti-esquerda também, e ali naquele pleito nós tivemos mais de vários candidatos que se colocaram contra a esquerda e por isso conseguiram, inclusive, amalgamar esse apoio dessa mídia corporativa, aquilo foi muito prejudicial para a Luísa González, ela acabou perdendo a eleição para o Noboa. O fato é que o Noboa assumiu, o Noboa, que é um filho do magnata, de uma grande exportadora de bananas, Álvaro Noboa, ele chegou fazendo ali uma política que, inclusive, a gente falou, nesse artigo aqui, no Outras Palavras, falou também em outros textos a respeito de como o populismo penal passou ali a ser o norteador da linha política de segurança pública do Noboa. Inclusive, a gente tem aí ele se aproximando muito do Bukele, vamos falar aqui rapidinho também a respeito disso. Mas por que houve essa crise na segurança pública no Equador? A gente tem que lembrar que o Equador era um país relativamente calmo, tranquilo, não tinha grandes problemas em relação a organizações criminosas, só que muitos pesquisadores apontam que quando houve acordo de paz estabelecido entre o governo colombiano de Juan Manuel Santos com as Farc, o início também de um processo semelhante com o Exército de Libertação Nacional na Colômbia, em 2016, o que aconteceu? Criou-se um vácuo de poder na área de cultivo de coca e gestão de produção, da fabricação e distribuição de narcóticos no país. E com essa, digamos, atomização do controle do crime organizado na Colômbia, e inclusive tivemos a prisão do chefão do tráfico ali, de codinome Gerald, em 2017 nos Estados Unidos, essa criminalidade acabou migrando para o Equador, E depois a gente tem ainda a pandemia. A pandemia forçou uma mudança de logística, porque ficou mais difícil, transportar drogas internacionalmente pela via aérea e terrestre, e aí as cidades portuárias, como Guayaquil, que fica no Equador, a gente está vendo uma foto do porto, acabaram se tornando alvo. Então, essa mudança na Colômbia gerou toda uma alteração na logística de drogas que afetou o Equador. O Equador passou a ser o centro dessas organizações criminosas. Antes era só um lugar de trânsito, mas passou a ser um lugar de distribuição, passou a ser um lugar de coordenação desse tráfico de drogas. E aí a gente, inclusive, falou, na época, também no Outras Palavras, em outro artigo, a respeito de como a questão da legalização das drogas, da política de drogas, acaba interferindo nesse cenário de violência no Equador. Mas aí nós sempre temos esses populistas de extrema-direita buscando as soluções que são fáceis, entre aspas, porque são fáceis porque não são soluções. E aí nós temos o Noboa com Bukele, e o Noboa se inspirou em Bukele para quê? Para fazer uma política que era militarizada, que você, na verdade, tentava apelar para o populismo penal, e não deu certo, obviamente. Nós tivemos aí, os números de violência continuaram aumentando, só que a extrema-direita, não só na América Latina, mas em todo mundo, trabalha muito com essa questão do afeto, do sentimento. Então, as pessoas, boa parte da população equatoriana, passou a se sentir mais segura com militares nas ruas,
com uma política mais violenta, com encarceramento em massa, inclusive, e nós já vimos que isso não é efetivo, embora aqui no Brasil e em outros países se continue a vender essa mesma fórmula como se fosse resolver, mas os números dizem o contrário. E até então, até dezembro do ano passado, inclusive essas medidas de endurecimento penal do Equador foram aprovadas em plebiscito. No ano passado, a população tinha um apoio grande em relação a isso, só que esse apoio começou a cair por conta de uma tragédia, né? A gente teve, infelizmente, tem que acontecer as tragédias para que parte da sociedade passe a refletir. E o que aconteceu foi o desaparecimento de 4 meninos no Equador, né? Meninos todos negros, com idade entre 11 e 15 anos, moradores ali de Las Malvinas, que é uma área pobre de Guayaquil. Eles estavam num jogo de futebol perto das suas casas em 8 de dezembro. 16 soldados da Força Aérea do Equador acabaram abordando, fazendo uma abordagem ali, e depois eles teriam sido libertados, foram detidos, teriam sido libertados, mas ninguém nunca mais os viu, né? Esse episódio ficou conhecido como os 4 de Guayaquil, causou uma grande comoção nacional e desencadeou protestos em todo o país, né? Sendo que agora já era pouco menos de 2 meses antes da realização dessa eleição. Então, esse modelo passou a ser questionado. A gente pode fazer até um paralelo rápido, né, com o que aconteceu aqui em São Paulo, quando houve também uma tentativa de buquelização, digamos, da segurança pública, aqui por parte do Tarcísio de Freitas, sendo que a polícia de São Paulo também não é propriamente a mais pacífica do mundo, e houve um recuo quando episódios de violência policial começaram a ser noticiados e serem muito escancarados ali o seu caráter brutalizante, né? Como a gente viu com pessoas comuns aqui, o que aconteceu, as imagens disso. Então, agora a gente vai ter um segundo turno no Equador, e no segundo turno nós vamos ter aqui essa figura sendo central, né? É o Leônidas Issa, que é um candidato ali que representa o movimento indígena equatoriano. Nós temos que lembrar que o Equador é um país muito grande, então ele se divide ali, tem interesses muito distintos, inclusive problemas diferentes quando a gente analisa a costa andina, a parte amazônica e a parte costeira do país, e ele ficou em terceiro lugar, só que não existe um alinhamento automático com a esquerda correísta, que sempre teve muitos problemas, inclusive com o movimento indígena no Equador, e vai ter que haver uma negociação. A chance da Luísa é justamente essa união da esquerda que hoje, em termos de voto, está muito mais forte do que nos últimos pleitos. Mas vai ter que ter acordo, vai ter que ter negociação e vai ter que ter simplesmente, né, principalmente diálogo. Vão ter que ser ouvidos os indígenas, as suas demandas. E talvez a gente possa ter também um respiro, uma oxigenação maior do correísmo no Equador, até porque vai ser necessária uma mobilização social muito grande para se sair dessa encalacrada do populismo penal e dessas múltiplas crises que o país vive. E é bom a gente observar, porque essa questão da segurança pública já é central também na política brasileira e deve se tornar ainda mais na próxima eleição. Antônio?